Bom dia, amadas. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando de um dos salmos que eu acredito que seja o mais conhecido, né, de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus. Tanto cristãos como não cristãos conhecem esse salmo, né? Encontramos esse versículo até mesmo em quadros, dentro de bares, dentro de lugares que não estão exaltando a glória do Senhor, mas todo mundo quer isso aqui. Salmo 23, 1, nos diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E todas as pessoas querem viver esta palavra, né? E esse salmo ele é muito significativo. E é muito significativo que ele comece com esta palavra, o Senhor, né? Então o salmista ele está nos mostrando aqui que para nós entendermos as verdades desta palavra, nós precisamos ter uma visão correta de Deus. E uma visão correta de Deus, amadas, ela vai começar de uma forma que você entenda. Antes de você enxergar o pastor, você precisa enxergar o Senhor. Então, a maior parte das pessoas, elas só enxergam o pastor e elas descartam o Senhor. Então, todo mundo quer que ele seja seu pastor, né? Ele é meu pastor, então nada vai me faltar. Só que antes disso tem o Senhor. Então, muitas pessoas, elas desejam as bênçãos, mas elas não querem o compromisso, né? Esse tipo de pessoa, ela não vai conseguir compreender corretamente esse salmo escrito por Davi. E por isso que existem tantas confusões. Existem tantos questionamentos, né, muitas vezes na vida das pessoas. Mas como assim? Nada vai me faltar. Como assim? Eu ainda não tenho tudo que eu gostaria de ter. A palavra está me dizendo que ele é meu pastor e nada vai me faltar. Se isso realmente é verdade, como é que eu ainda não tenho a minha casa, eu não tenho o meu carro, né? Os bens estão sonhados, o emprego, a saúde. Então, as pessoas têm esse tipo de raciocínio. Por quê? Porque elas estão enxergando o pastor antes do Senhor. Então, quem é o pastor? É o Senhor. Então, o Senhor é o meu pastor. A ordem faz toda a diferença. Então, o Senhor ele deve ser respeitado, ele deve ser reverenciado e, acima de tudo, ele deve ser obedecido. Então, o pastor ele tem que vir, ele tem que primeiro ser Senhor nos nossos corações. Somente dessa maneira que nós vamos conseguir entender corretamente a verdade desse salmo. Somente dessa maneira que o Senhor será também o pastor da minha vida. Mas primeiro ele tem que ser o Senhor. Então, quando nós olhamos para Deus, nós precisamos entender que, como Senhor, o mais importante para Ele, né, é ser, não é ter. Então, quem eu sou em Deus, não o que eu tenho em Deus. Muitas pessoas elas ficam frustradas com essa promessa porque as ambições são as ambições do ter no sentido de bens materiais. Então, elas interpretam esse salmo, né, com a promessa de que eu vou ter tudo aquilo que eu desejo. Elas enfatizam o Deus que dá e se esquecem do Deus que nos ajuda a ser. E essa não é a promessa dos Salmos. Não é uma promessa de que nada vai faltar no sentido do que eu vou ter, né? Então, quando nós olhamos para esse texto com as lentes de Deus, nós vamos entender que o mais importante é ser. Se eu olhar pela minha ótica, eu vou ficar frustrada, porque nós vamos entender que Deus está falando aqui, né, não de pessoas que possuem, mas de pessoas que são. Na Bíblia, amadas, a felicidade está relacionada ao ser, não ao ter. Então, quando esse texto está falando nada me faltará, no sentido de ser, eu consigo entender muito melhor. Então, ele está falando que jamais vai me faltar uma existência com direção à integridade. Afinal, Deus é quem me guia pelas veredas da justiça. Jamais me faltará uma vida onde as perdas são compensadas pelo consolo de Deus. Jamais me faltará uma vida alegre, ungida, honrada, mesmo nas adversidades, mesmo com adversários. Então esse salmo ele vem falando de Deus como nosso provedor, águas tranquilas, pastos verdejantes, refrigério para a alma. Esse texto, ele fala de Deus como nosso condutor, é Ele quem nos guia. Fala de Deus como nosso protetor, né? Quando fala de vara, de cajado, do vale da sombra da morte, da mesa farta na presença dos inimigos, da bondade, da misericórdia. É Deus como nosso protetor. Então, quando a gente consegue compreender essas verdades, nós não vamos ficar frustrados.
né? E tem mais uma coisa assim, muito importante nesse salmo, que ele fala sobre Deus como nosso protetor. Não quer dizer que a gente não vai passar por privações, né, por desemprego, por dívidas, mas ele sendo nosso condutor, isso significa que nós não vamos tomar decisões erradas, né? Quer dizer que nossos planos muitas vezes vão ser frustrados, muitas vezes nós vamos ficar indecisas, porém Deus ele vai estar cuidando da gente, né? Então a convicção quanto à provisão, à orientação, à proteção de Deus, ela não nos isenta das possibilidades do fracasso, né? Mas afirma para nós que mesmo que a gente não tenha esse caminho livre, né, da ansiedade, nós podemos realmente assim viver uma vida repleta de satisfação, mesmo diante das dificuldades. Então, o Senhor é Ele quem nos conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Isso implica num caminho de serenidade, de saúde emocional. Por quê? Porque é Ele quem está nos guiando, mesmo no meio da tempestade da vida. Então, declarar que Deus é esse Deus que nos guarda, que nos cuida, que prepara essa mesa para nós, né, que unge a nossa cabeça, isso está falando da alegria, né, que nós temos mesmo diante das dificuldades, da maldade do ser humano. Nós temos em Deus esse Deus que nos guarda, que cuida de nós. Então, quando Deus, ele genuinamente, amadas, ele é o Senhor nos nossos corações, nós começamos a experimentar a verdade e o consolo oferecido pelo pastor. Então, hoje muitas pessoas têm sofrido muito por causa disso. Elas querem ele como pastor, mas não como Senhor. Então, a partir do momento que eu entendo isso, então eu sou conduzida a pastos verdejantes, a águas frescas, a um caminho excelente. Nós sentimos realmente o consolo e a orientação do pastor, que cuida de nós, porque além de meu pastor, ele é o meu Senhor. E algo assim que fica assim muito implícito nessa passagem também é quando ele fala que o Senhor é o meu pastor. Isso nos lembra que nós pertencemos a alguém, né? A ovelha, ela não é um animal selvagem, a ovelha ela possui um dono, né? Então existe um pastor que se preocupa, né, com cada uma, e existe um pastor que se preocupa com cada uma de nós de uma forma individual. E essa preocupação ela é recheada de amor, de misericórdia e de bondade. E é essa preocupação de Deus que não vai permitir que nada falte, nem para mim, nem para você, mediante aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Então, queridas, que você tenha no Senhor, né, o Senhor da sua vida. E então Ele será o teu pastor, que não vai permitir que nada te falte. Em nome de Jesus. Amém, amadas? Tenha um excelente dia, que o Pai possa continuar ministrando o teu coração, derramando graça sobre a sua vida, em nome de Jesus.